Graça e paz. Vamos abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 27. Vamos ouvir a palavra de Jesus aqui. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Que o próprio Jesus, por meio do seu Espírito Santo, nos ajude a compreender a palavra dele, em nome de Jesus. Como podemos ser discípulos de Jesus? Esta pergunta o próprio Jesus respondeu para nós no texto que foi lido, e só Ele mesmo para responder, porque o discípulo é dele. Como podemos então ser discípulos de Jesus? E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui está a resposta de Jesus. Qualquer que não tomar a sua cruz, a cruz do discípulo é a mesma cruz de Jesus. A cruz de Jesus é a cruz do discípulo. Quando Jesus diz aqui a sua cruz, e depois a palavra do Senhor diz que ele saiu levando a sua cruz, vemos uma identificação. Jesus se identificou comigo naquela cruz. Ser discípulo de Jesus, você pode perceber que não é fazer. Ser discípulo já está dizendo, é ser, não é fazer para ser, é ser. E o próprio Jesus nos faz seus discípulos. Ser discípulo de Jesus não é imitá-lo a ponto de se tornar igual a ele. Não será com a pretensão de ser igual a Jesus que seremos seus discípulos. Viu? Não é imitando Jesus, não. Eu quero ser igual a Jesus. Não é assim. É bem mais singelo do que isso. O que é ser, então, discípulo de Jesus? Segundo o próprio Jesus. E qualquer, porque é uma coisa pessoal, individual, cada um tem que entrar na experiência da cruz com Cristo para se tornar o seu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim. Se você não tomou a cruz, você não é um seguidor de Jesus. Porque para ser um seguidor de Jesus é preciso que antes tenha tomado a cruz. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim,
vier após mim na base da cruz. Não pode ser meu discípulo. O que significa então tomar a cruz? Por quê? Porque tomar a cruz é importante. Se você não tomar a cruz, você não pode ser discípulo. Jesus disse isso. Então precisamos compreender, entender o que significa tomar a cruz. Tomar a cruz significa morrer com Cristo nela. Tomar a cruz, irmãos, significa morrer com Cristo nela. Antes de ser discípulo, é preciso uma experiência de crucificação com Cristo. Crucificação esta que aconteceu no corpo de Cristo, pelo corpo de Cristo, por meio do corpo de Cristo crucificado, nós fomos crucificados com Ele. Cristo me atraiu a si na cruz. Nele fui crucificado e morri. Ai daquele que deixar de lado esta verdade da palavra de Deus. Se não morrer, não pode ser discípulo de Jesus. Não pode. Está proibido. Não pode. Resumindo, eu me considero morto com Cristo, para Cristo viver e reinar em mim. A morte de Jesus é um fato histórico negado por poucos, mas a nossa morte com Ele é um fato espiritual de fé. Nós só podemos experimentar em nós a crucificação pela fé em Jesus e pela fé na palavra de Deus, que está dizendo que nós morremos com Cristo naquela cruz. Tomar a cruz importa na nossa morte com Ele na mesma cruz. Tomar a cruz importa na nossa morte com Ele na mesma cruz. Irmãos, uma cruz é um sinal de morte. Mais do que isso, uma cruz, no tempo de Jesus, no tempo em que Ele viveu aqui na terra, uma cruz era um lugar de morte. Era um lugar de morte. Veja bem, uma cruz naquela época era um instrumento em um lugar de morte. Era um instrumento em um lugar de morte. Era uma pena de morte. Então, quando você e eu tomarmos a cruz, confessamos que estamos mortos com Cristo, tá? Quando você tomar a cruz de Cristo, você está confessando que você está crucificado com Cristo, que você morreu com Cristo. Se não morrer, não serve para Jesus. Se não morrer, não serve para o reino de Deus. Esse assunto requer de nós
um compromisso aberto de fé, uma decisão radical. Irmãos, quando o assunto é a cruz de Cristo, quando o assunto é Cristo crucificado, quando o assunto é Jesus, isso requer de nós um compromisso aberto de fé, uma decisão radical. Qualquer decisão por Cristo é uma decisão radical, tá? Qualquer decisão que você tomar por Jesus, por Cristo, é uma decisão radical. É Ele ou nada. É Ele ou nada. Ou você é 100% Jesus, ou não é nada. Ou não é nada. Com Jesus, irmãos, não tem meio termo. Não tem. Ou queremos, ou não queremos. Ou você quer ou não quer. Ou você está com Ele, ou não está com Ele. Tomar a cruz é reconhecer que aquela cruz era minha. Tomar a cruz é reconhecer que aquela cruz era minha. O que Jesus disse? Aquele que não tomar a sua. Então, tomar a cruz é reconhecer que aquela cruz era sua, era minha, era nossa. E Jesus, em seu grande amor por nós, Ele, então, tomou a minha cruz para Ele, para que esta cruz se tornasse a minha experiência de fato, porque Ele foi à cruz por mim, mas também me levou a esta cruz por meio do seu corpo, porque Ele nos atraiu, Ele me atraiu para Ele naquela cruz. Nele fiquei, porque Ele me colocou nele, e quando Ele morreu, eu também morri aquela morte para o pecado. Tomar a cruz é reconhecer que aquela morte era minha. Tomar a cruz é reconhecer que aquela cruz era minha. Significa também que aquela morte de cruz era minha. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele e morremos para o pecado. Morremos para o pecado. Jesus nos levou à cruz e nos fez morrer com Ele nela. Você já morreu? Já morreu? Já morreu com Cristo? Já tomou a cruz? A cruz já é um fato na sua vida. Irmãos, morrer com Cristo é exatamente o que significa tomar a cruz. Tomar a cruz é reconhecer que aquela cruz era minha. Tem um ponto importante a ser observado. Eu não morri em mim mesmo. Eu morri em Cristo. Como Cristo já morreu, já foi crucificado, então eu também posso me considerar já morto, já crucificado. Eu não tenho que morrer, eu já estou morto. A palavra de Deus diz que eu estou morto. Eu tenho que aceitar pela fé a minha morte com Cristo naquela cruz.
Então, irmãos, tomar a cruz é reconhecer que Jesus não morreu sozinho, que havia mais gente lá. Eu estava lá, você estava lá, nós estávamos lá. Quando Cristo morreu, nós morremos também. E mais, Cristo vem viver em nós. Cristo vem viver em nós, porque Ele ressuscitou. Quando eu digo que Jesus ressuscitou, eu estou querendo dizer que o Pai o ressuscitou dentre os mortos pelo seu Espírito. Jesus não se ressuscitou, Ele foi ressuscitado pelo Pai, pelo Espírito Santo que o Pai enviou naquela manhã lá na sepultura para tirá-lo de lá e tirá-lo de lá puro, santo, sem nenhum pecado. E nós que estávamos com Ele também fomos tirados com Ele pela ressurreição com Ele, ressurretos com Ele, e estamos também na mesma condição dele no sentido espiritual. Portanto, podemos nos considerar puros e santos como Ele é, porque Ele está em nós, é a vida dele em nós, é a santidade dele em nós. Então, irmãos, estou crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não é um esforço meu para me tornar naquilo que Cristo é. Não é, irmãos. Precisamos entender bem. Temos que fazer a diferença. Não é um esforço meu para me tornar naquilo que Cristo é, mas é Ele mesmo vivendo em nós o que Ele é. Ser discípulo de Jesus é isto. É isto, não é? Agora, tem discípulo de homens, de organizações, e pior ainda, tem o discípulo de si mesmo. Aquele que não nega a si mesmo não pode ser meu discípulo. Você é discípulo de Jesus ou é discípulo de si mesmo? Crendo a nossa morte em Cristo na cruz, então Ele se torna a nossa experiência. Viu? Crendo a nossa morte com Cristo na cruz, Cristo, pela ressurreição, se torna a nossa vida. Se torna a nossa vida. Cristo é a vida do seu discípulo. E mais, Cristo será revelado no discípulo. Cristo será revelado no meu interior como minha vida vivendo em nós. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. João 12, capítulo 12, o verso 32. Aqui Jesus está dizendo, eu estou usando uma versão que diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Neste texto encontramos o Senhor falando da sua atração, da atração que Ele iria exercer quando da sua crucificação. Ele exerceu na cruz esta atração para atrair todos os homens a si. Irmãos, aqui nós vemos
a graça soberana de Deus nos atraindo assim na cruz. Eu vejo a graça soberana de Deus me atraindo na cruz. Por quê? Ele não pediu permissão para atrair o pecador. Ele não pediu. Ele foi lá na cruz e lá ele atraiu o pecador. Em decorrência disso, em decorrência desta atração que estamos falando agora, que Jesus nos atraiu assim na cruz, que Jesus nos colocou nele pelo seu poder, pela sua graça, em decorrência disso, fomos mortos juntamente com ele para o pecado. A cruz do Calvário é o ponto de encontro entre Deus e os homens pecadores. É o lugar onde Deus convocou soberanamente todos os pecadores de todos os tempos. Jesus veio para morrer, se deixou morrer na cruz para levar todos os homens a morrerem com ele. Ele morreu, mas com a sua morte matou a todos. Cristo foi crucificado pelos pecadores e com os pecadores. Lamentavelmente, se prega muito que Jesus morreu pelos pecadores, mas muito pouco se prega que Jesus morreu com os pecadores que estavam nele. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 14, texto que é bem conhecido aqui. Então, irmãos, que o amor de Cristo leve cada um de nós a esta maravilhosa consideração: se um morreu por todos, logo todos morreram. Você percebeu que a palavra de Deus crê a sua morte com Cristo? Aqui a palavra de Deus está afirmando que todos nós morremos com Cristo. Ela está dizendo que você morreu. Ela está informando de uma maneira categórica que você morreu. Agora, você precisa entrar para esta experiência. Você precisa, crendo. Você precisa crer a palavra de Deus que está afirmando a sua morte. Então, o que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo que todos morrerão com Cristo. O que eu digo para Deus? Eu morri. Deus diz que todos morreram, e eu digo, eu morri. Eu morri. Eu estou morto. Eu morri. Então, irmãos, as pessoas normalmente falam da cruz como sendo as dificuldades da vida. Você já percebeu? A tendência é identificar a cruz como sendo uma dificuldade, não é? Um fardo. Que cruz pesada eu tenho que carregar, não é? Que cruz pesada eu tenho que carregar. Certa irmã disse uma vez o seguinte: meu marido é alcoólatra e violento. Que cruz eu tenho, hein? Que cruz. Para aquela irmã, cruz era o marido
alcoólatra e violento. Que cruz eu tenho que carregar? Outros dizem: a minha cruz é trabalhar num ambiente não cristão, né? Agora eu pergunto: eu vou trabalhar onde? Eu tenho que trabalhar no mundo. O próprio mundo é um ambiente não cristão. Um filho envolvido com droga, a mãe acha que é a sua cruz. Assim, a cruz é identificada com as dificuldades da vida, né? Mas tais experiências não têm nada a ver com a cruz de Cristo, com a cruz de Jesus, com a cruz do Evangelho, com a minha cruz, porque ela é minha, porque eu morri com Cristo e merecia morrer. Então, as dificuldades, irmãos, são fardos, e tem alguns fardos pesados. Reconheço que tem. Às vezes, esses fardos parecem que vão nos esmagar. É verdade. Mas a cruz não é nenhum fardo. Por mais pesado que seja ele, por mais pesado que seja esse fardo, ele não é cruz, não é a experiência da cruz. A morte de Jesus e a nossa morte com Jesus é a experiência da cruz. Cruz é morte, a morte de Jesus e a nossa morte em Jesus. Então, ser discípulo de Jesus não é apenas conhecer intelectualmente os seus ensinos e até experimentar suas bênçãos, mas sim morrer em Cristo, tá? Eu não quero saber se você é sabidinho, sabidão, se você conhece os princípios do cristianismo, se você de certa forma aderiu. Eu não quero saber. Eu quero saber se você morreu com Cristo. Se você morreu com Cristo, aí sim você pode ser um discípulo de Jesus. Lembre-se disso. Jesus disse o seguinte: se não morrer comigo, se não tomar a sua cruz, significa se não morrer comigo, você não pode ser meu discípulo, tá? Segundo Jesus, o seu discípulo é aquele que carrega os efeitos interiores da cruz do Calvário. Ninguém pode ser discípulo de Jesus sem essa operação subjetiva da cruz. Na mesma cruz em que Cristo foi morto, nós fomos mortos, todos os que nele foram crucificados, que nele foram colocados. O discípulo de Cristo é alguém que se vê pregado na cruz em Cristo. O discípulo de Cristo é alguém que se vê crucificado com Cristo. Você se vê crucificado com Cristo? O que é que você vê quando olha para a cruz de Cristo? É importante. O discípulo só tem uma coisa para ostentar, para exibir perante este mundo: as marcas espirituais da cruz de Cristo e da sua vida manifestada em nós. 2 de Coríntios, capítulo 4, versos 10 e 11. Vamos ouvir
com atenção a leitura da palavra. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Temos neste texto as duas marcas: a morte de Jesus, que carregamos em nós mesmos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Como que leva o morrer de Jesus? Estou crucificado. Estou crucificado. Estou é uma coisa contínua. Estou diariamente crucificado com Cristo. O efeito ou o poder dessa crucificação opera em nós, opera no nosso corpo. A segunda marca, evidenciada no corpo, é a vida de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, tá? Então, irmãos, a manifestação da vida de Jesus em nós e através de nós decorre da nossa crucificação com Cristo, da nossa morte com Cristo. A vida de Cristo vivificou o meu espírito, tornou-se a vida da minha alma e se manifesta no nosso corpo. Qual o conceito que o discípulo de Jesus tem de si mesmo? Qual o conceito? Que é um crucificado com Cristo, que é um morto com Cristo. Qual conceito eu tenho? Qual conceito eu tenho de mim mesmo? Estou morto. Eu estou morto. Este é o conceito que eu tenho de mim mesmo. A vida ressurreta de Jesus aparece quando eu creio que estou morto com Cristo na cruz. Quando eu creio e penso assim, eu vou ser cheio da vida de Cristo, cheio do próprio Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Agora, não me venha dizer que você não pensa acerca de si mesmo, tá? E não venha dizer que você não tem conceitos seus próprios de você mesmo. Que você tem. Só que temos que tomar cuidado para não ter um conceito que não convém, né? Um conceito errado, para não pensar errado a respeito de mim mesmo. O texto aqui faz uma recomendação muito importante. Pela graça, tem que ser pela graça, tem que começar pela graça que me foi dada. Interessante, a graça já é graça e ainda me foi dada. Digo a cada um dentre vós. O que Paulo está dizendo pela graça?
a cada um dos irmãos que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé, porque Deus nos deu uma medida da fé, a medida da fé que Deus repartiu a cada um, tá? Eu reconheço que a fé que eu tenho é a fé que Deus me deu. Eu não tinha. Aqui está dizendo que Deus repartiu a cada um dos irmãos como é que diz aqui? Uma medida da fé. E através dessa medida da fé que você ganhou de Deus, você vai ter um conceito apropriado de você mesmo. Você vai pensar certo a respeito de você mesmo. Por quê, irmãos? Porque o ser humano no pecado pensa errado de si mesmo. É por isso que fica nervoso, nervosinho, né? Irritadinho, qualquer coisa vai no gogó do outro, vai na garganta, né? Chato. Olha o que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Preste atenção. Negue-se a si mesmo. A confusão, a encrenca, a bagunça é exatamente esse a si mesmo, tá? Jesus disse que não temos outra saída a não ser negarmos a nós mesmos. Você já negou a si mesmo? Porque a tendência é negar o outro, negar o filho, negar o amigo. Negamos até Jesus. Pedro negou Jesus, mas quando Pedro negou a si mesmo, tomando a cruz para si, morrendo com Cristo nela, aí a história mudou totalmente. Irmãos, não temos outra saída a não ser negar a nós mesmos. A única maneira de fazer isso é assumir a nossa morte com Cristo na cruz. Irmãos, a única maneira pela qual eu posso negar a mim mesmo é através da minha morte com Cristo na cruz. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Você viu o que Jesus disse? Negue-se a si mesmo. Em seguida ele disse: tome a sua cruz. Por quê? Por quê? Porque só tomando a cruz eu posso negar a mim mesmo. Tomando a cruz é a única maneira de negar verdadeiramente a si mesmo. Estou crucificado com Cristo. Agora tem a negação aqui, ó. E não vivo mais. Eu não vivo mais. Aqui está a negação. Estou crucificado com Cristo. E agora? Agora eu me renuncio. Eu não vivo mais. Só que você precisa estar na cruz. Estar na cruz. E Cristo vive em mim. E Cristo vive em mim. Como se faz um discípulo?
Como se faz um discípulo? O único que pode fazer discípulo é Jesus, e Ele nos mandou, como seus discípulos, a fazer também discípulos dele pela pregação do Evangelho. Logo é Ele mesmo fazendo discípulo. Então, como se faz um discípulo? Com a cruz, irmãos. Com a cruz. A fábrica de discípulo é a cruz. A tendência do ser humano caído no pecado é pensar equivocadamente acerca de si. Só pensa corretamente, só pensa corretamente acerca de si aquele que está crucificado com Cristo. O pecado gerou no ser humano um desejo profundo de ser mega, tá? O pecado gerou no ser humano um desejo profundo de ser mega. O pecador, desde a tenra idade, sofre de megalomania, supervalorização mórbida de si mesmo, mania de grandeza, de ser importante, de ser grande. A tendência é engrandecer até nas pequenas coisas. Irmãos, a maior característica do pecado no ser humano é o orgulho. Essa é a característica principal do pecado. Só por meio da nossa morte podemos ser libertos de nós mesmos, dos nossos pecados e também da nossa megalomania. E o texto você conhece: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Na morte com Cristo, na cruz, fomos reduzidos a nada. Fomos esvaziados desse sentimento de mega, de importante, de grandeza que o pecado gerou em nós. Pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, que conceito eu devo ter de mim mesmo? Que conceito eu devo ter de mim mesmo? Apenas este: estou crucificado com Cristo e agora Cristo está em mim. Esta é a medida da fé de cada discípulo de Jesus. É assim que entendo discípulo. Irmãos, discípulo é aquele que tomou a cruz. O discípulo de Jesus é aquele que está descobrindo que Cristo, que Jesus é a sua maior e mais urgente necessidade e focaliza todo o seu interesse nele. O discípulo de Jesus reconhece que só Jesus tem a suficiência. O discípulo de Cristo, de Jesus, é aquele que não vê lugar nenhum que possa ir, senão a pessoa maravilhosa de Jesus. É aquele que reconhece Cristo, sua vida. Discípulo é aquele que conhece, irmãos, Cristo de perto, pela revelação do Pai, mediante a palavra, pelo Espírito Santo. O discípulo não tem mais nada. O seu único patrimônio é Cristo. É Cristo. O discípulo reconhece que a sua maior necessidade é Jesus. Então, irmãos, discípulo é aquele que
tem a condição de dizer: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Discípulo é aquele que tem a condição de dizer: estou crucificado com Cristo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Nada pode dominar um discípulo de Cristo. Só existe um domínio na vida do discípulo: o domínio de Jesus. O discípulo é portador das características de Cristo. Não somos nós que nos fazemos discípulos de Jesus, mas Ele nos faz seus discípulos por meio da nossa morte e ressurreição com Ele. Nós só temos que crer. Nós só temos que crer, e crer com uma fé que Ele mesmo repartiu a cada um de nós por sua graça, mediante a palavra. Jesus convidou e salvou homens e mulheres para segui-lo num projeto de comunhão e também para pregar o evangelho da nossa morte e ressurreição por meio dele. Nós não temos, eu não tenho condições de me tornar pregador do evangelho. Eu não me tornei pregador do evangelho, não é? Por isso Ele mesmo me fez um pregador do evangelho. Mateus capítulo 4, versículo 19. Este texto também tem a ver com o discípulo de Jesus. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim. Só que você já passou pela cruz, já morreu na cruz em Cristo, já ressuscitou com Cristo, e agora você pode ir após Jesus. E aqui ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É Cristo que nos faz pescadores de homens. Cristo nos qualifica para isso. Devemos, portanto, pescar almas, não riquezas, nem fama e nem favores neste mundo, apenas almas. Você é pescador de alma? Esse projeto de Jesus não nos dá fama. Que projeto? Da caminhada com Ele, da comunhão com Ele, da pescaria. Nós vamos pescar com Jesus no mar deste mundo, pescar almas com a sua palavra da cruz. Este projeto de Jesus não nos dá fama. Se você quer fama, caia fora, vá para a política, escolha um lado bom, porque dependendo você se lasca também. Não nos dá fama nem celebridade, mas, irmãos, é o mais importante, é projeto de vida, é a mais importante atividade nesta terra. Ele está chamando pessoas dispostas a viverem em sua companhia e em companhia das outras pessoas que Ele salvou. Tem gente que não gosta, né? Não, Jesus me salvou, eu estou salvo, só que não gosto daquele irmão, eu não gosto de viver junto. No reino de Deus, irmãos, preste atenção agora. Eu quero que você preste atenção agora. No reino de Deus não existe carreira solo.
Nós dependemos de Jesus e precisamos uns dos outros. Juntos alcançaremos a maturidade. Quando eu escuto alguém dizer: eu gosto de trabalhar sozinho. Não tem gente que fala assim? Eu gosto de trabalhar sozinho. Eu gosto de fazer do meu jeito. Eu fico preocupado com essa pessoa, porque ela não tem espírito de grupo, nem de parceria, nem de comunhão, nem de convívio. Ela não sabe conviver, porque dentro dela está uma natureza agressiva. Então, esta não é a característica do discípulo de Jesus. Esse tipo de pessoa não sabe conviver, porque também não sabe depender. Depender primeiramente de Jesus e depois uns dos outros. Tem direitos demais e nada de cruz em si mesma. Essa gente é assim. Qualquer coisinha é suficiente para aborrecê-la. Mas Cristo nos salvou para sermos amigos mais chegados do que um irmão. Jesus nos salvou, irmãos, para sermos amigos verdadeiros. Nada pode ser relevante diante da expressão verdadeira do amor, da amizade verdadeira, da comunhão dos discípulos de Cristo. Você é um discípulo de Jesus? Responda no coração. Você é um discípulo de Jesus?